Tudo aconteceu rápido. Um anúncio, alguns vídeos, dados oficiais e silêncio em Washington. A China apresentou uma nova geração de transportes que não era conceito. Não era protótipo distante. Já estava pronta. Rodando. Funcionando. Para os Estados Unidos, o choque não foi só tecnológico. Foi estratégico. Porque, desta vez, a China não está correndo atrás. Ela chegou primeiro. O anúncio veio de forma calculada. Sem exageros. Sem promessas vazias. Apenas fatos. Novos sistemas de transporte elétrico avançado. Trens ultra-rápidos conectando cidades em minutos. Veículos urbanos integrados a redes digitais. Tudo apresentado como parte de um plano maior. Um plano que já está em execução. Em Washington, o impacto foi imediato. Analistas começaram a comparar números. Velocidade de implementação. Custos. Escala. E a conclusão foi desconfortável. Enquanto os Estados Unidos ainda discutem incentivos, regulações e projetos piloto, a China está colocando sistemas inteiros em operação. O que mais chamou atenção não foi uma única tecnologia. Foi o conjunto. A integração. A China não lançou apenas um novo trem ou um novo veículo elétrico. Ela lançou um ecossistema completo de mobilidade. Energia limpa. Infraestrutura pronta. Produção em massa. Tudo alinhado. Para os Estados Unidos, isso acendeu um alerta vermelho. O transporte sempre foi um pilar de poder econômico. Quem lidera a mobilidade lidera cadeias industriais, empregos, exportações e padrões globais. Perder essa liderança não é apenas perder mercado. É perder influência. Durante décadas, os Estados Unidos lideraram inovação automotiva e de transporte. Estradas. Aviões. Carros. Mas nos últimos anos, o ritmo diminuiu. Projetos ficaram presos em debates políticos. Investimentos se fragmentaram. E a visão de longo prazo se perdeu. A China fez o oposto. Planejou por décadas. Investiu passado. Centralizou decisões. Criou metas claras. E agora colhe resultados. O anúncio mostrou sistemas já conectando grandes cidades. Reduzindo o tempo de viagem. Cortando emissões. E, ao mesmo tempo, fortalecendo a indústria local. Outro ponto que chocou Washington foi a velocidade. Nos Estados Unidos, um grande projeto de transporte pode levar anos só para aprovação. Na China, a execução acontece em paralelo. Enquanto um projeto é debatido, outro já está sendo construído. Isso cria uma vantagem enorme. Especialistas americanos começaram a fazer perguntas difíceis. Como competir com um país que controla sua cadeia de produção de baterias, motores elétricos, software e infraestrutura? Como responder quando o outro lado consegue escalar soluções rapidamente e a custos menores? O anúncio também teve um efeito psicológico. Ele mostrou confiança. A mensagem foi clara: não estamos testando. Estamos liderando. Para os Estados Unidos, isso muda o tom da disputa tecnológica. Não é mais sobre quem terá a melhor ideia. É sobre quem consegue transformar ideias em realidade mais rápido. E aqui está o ponto central. Este não foi um evento isolado. Foi um sinal. Um sinal de que a próxima fase da mobilidade global pode não ser definida em Detroit ou no Vale do Silício, mas em cidades chinesas já preparadas para o futuro. O choque em Washington não veio do medo do novo. Veio da percepção de atraso. E quando uma superpotência percebe que está atrás em um setor estratégico, a reação costuma ser forte. A pergunta agora não é se os Estados Unidos responderão. É como. E se será rápido o suficiente. Isso não aconteceu da noite para o dia. A China não acordou em 2023 com tecnologia pronta. O que o mundo viu agora é o resultado de décadas de planejamento. Décadas de decisões difíceis. E uma estratégia que muitos no Ocidente ignoraram. Enquanto outros discutiam o futuro, a China estava construindo ele, passo a passo. Tudo começa com uma palavra simples: planejamento. A China trabalha com planos de longo prazo. 10 anos. 20 anos. Às vezes mais. O transporte sempre esteve no centro desses planos. Não apenas como mobilidade, mas como motor econômico. O governo chinês decidiu cedo que não queria depender de tecnologia estrangeira, nem de petróleo importado.
nem de cadeias frágeis. Por isso, investiu pesado em eletrificação, baterias, trens de alta velocidade e energia limpa. Bilhões de dólares. Todos os anos. Sem pausas longas. Outro fator-chave foi a integração entre governo e indústria. Empresas privadas não trabalham sozinhas. Elas seguem metas nacionais. Quando o país decide avançar em baterias, empresas como Cato recebem apoio, contratos e escala. O resultado é rápido. Muito rápido. O mesmo vale para veículos elétricos. Montadoras como BYD cresceram com foco total em eletrificação. Não ficaram presas a motores antigos. Não tiveram medo de apostar alto. Hoje, produzem milhões de veículos por ano, com custos menores e controle total da cadeia. Enquanto isso, no Ocidente, a indústria seguiu dividida. Algumas empresas apostaram em elétricos. Outras ficaram presas ao passado. Outras esperaram regulações mais claras. Esse atraso acumulado agora cobra seu preço. Outro ponto importante é a infraestrutura. A China não esperou a demanda aparecer para construir. Ela construiu antes. Redes de carregamento. Linhas de trem-cidades pensadas para mobilidade elétrica. Quando os veículos chegaram, tudo já estava pronto. A velocidade de execução também faz diferença. Projetos que levam 10 anos nos Estados Unidos podem levar 3 ou 4 na China. Não porque ignorem engenharia, mas porque processos são centralizados. Decisões são rápidas. E a prioridade é clara. A educação técnica ajudou muito. A China formou milhões de engenheiros focados em energia, transporte e software. Isso criou mão de obra em escala. Algo essencial para dominar tecnologias complexas. E há ainda o fator mercado interno. Com mais de 1 bilhão de pessoas, a China consegue testar, ajustar e escalar soluções sem depender de exportação imediata. Erros são corrigidos rápido. Versões melhoram ano após ano. Isso acelera a curva de aprendizado. Tudo isso junto explica porque o anúncio recente não foi surpresa para quem observava de perto. A China não pulou etapas. Ela seguiu um caminho diferente. Um caminho mais longo no início, mas muito mais rápido agora. Para os Estados Unidos, essa realidade é desconfortável, porque mostra que inovação não é só sobre ideias brilhantes. É sobre execução contínua, escala e visão de longo prazo. E nisso, hoje, a China está à frente. Dedo indicador apontando para a direita, o que você acha dessa estratégia chinesa? Planejamento centralizado é vantagem ou risco? Deixe seu comentário, curta o vídeo e subscreva o canal para não perder a comparação direta entre China e Estados Unidos no próximo capítulo. O problema não foi o anúncio. Foi o silêncio depois dele. Em Washington, em Detroit, no Vale do Silício, ninguém riu. Ninguém minimizou. Porque, dessa vez, não parecia exagero chinês. Parecia algo real, tangível e perigoso para quem sempre liderou o transporte global. Quando a nova geração de transporte chinesa foi revelada, o impacto nos Estados Unidos foi imediato. Analistas começaram a refazer projeções. Investidores ligaram para executivos. Políticos pedirão relatórios urgentes. Algo tinha mudado. Durante décadas, os Estados Unidos lideraram inovação em mobilidade. Aviões, automóveis, rodovias, software. Mas, aos poucos, essa liderança ficou fragmentada. Cada empresa seguiu sua própria visão. Cada estado criou suas próprias regras. Cada lobby puxou para um lado diferente. Enquanto isso, a China avançava de forma coordenada. Um dos maiores choques veio da comparação de custos. Veículos chineses, elétricos ou híbridos avançados, começaram a aparecer no mercado global com preços impossíveis de replicar no Ocidente. Não eram protótipos. Eram produtos finais. Produzidos em escala. Empresas americanas perceberam que não competiam apenas em tecnologia, mas em cadeia completa. A China controlava baterias, motores, software, materiais e logística. Nos Estados Unidos, tudo vinha de fornecedores espalhados pelo mundo. Mais caro. Mais lento. Mais vulnérable. Até mesmo ícones da inovação sentiram a pressão. A Tesla, por exemplo, liderou a transição elétrica por anos. Mas agora enfrenta concorrentes chineses que aprendem rápido, copiam rápido e melhoram ainda mais rápido.
Em alguns segmentos, a diferença já não é tecnológica, é econômica. O governo americano reagiu, mas de forma defensiva. Incentivos fiscais. Tarifas. Restrições comerciais. Medidas para ganhar tempo. Não para mudar o jogo. Porque reconstruir uma estratégia industrial leva anos. Às vezes décadas. Outro ponto sensível foi a infraestrutura. Nos Estados Unidos, a expansão de carregadores, trens modernos e transporte urbano elétrico enfrenta disputas políticas locais, licenças demoradas e resistência cultural. Na China, isso já está integrado ao planejamento urbano. Especialistas americanos começaram a usar uma palavra que não aparecia há muito tempo: atraso estrutural. Não significa falta de inteligência. Significa falta de alinhamento. Ideias existem. Capital existe. Mas execução coordenada, não. O medo real não é perder o mercado específico. É perder o padrão global. Quem define o padrão tecnológico controla patentes, software, compatibilidade e, no longo prazo, dependência. E, desta vez, a China parece estar definindo as regras. Para os Estados Unidos, o choque é mais psicológico do que técnico. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro do transporte não parece nascer em solo americano. E a pergunta que fica é incômoda. Se essa tendência continuar, os Estados Unidos conseguem reagir a tempo ou já estão correndo atrás? Dedo indicador apontando para a direita, você acha que os Estados Unidos ainda podem recuperar a liderança ou a China já virou o jogo? Comente sua opinião e subscreva o canal para o próximo capítulo, onde vamos revelar o que essa tecnologia realmente muda no dia a dia das pessoas. Esqueça gráficos, promessas e apresentações em palco. A verdadeira pergunta é simples: como isso muda a sua vida? Não em 2035. Não um dia. Mas agora. Porque a nova geração de transportes da China não foi pensada para impressionar investidores. Foi pensada para substituir o que você usa todos os dias. Na China, essa tecnologia já saiu do laboratório. Ela está nas ruas. Em cidades médias. Em bairros comuns. Pessoas que antes dependiam de carros caros ou transporte lento agora têm opções mais baratas, rápidas e integradas. O primeiro impacto é o custo. Veículos elétricos chineses de nova geração custam menos para comprar e muito menos para manter. Menos peças móveis. Menos manutenção. Menos combustível. Para uma família comum, isso significa economia mensal real. Não é teoria. É dinheiro que sobra. O segundo impacto é o tempo. Novos sistemas de transporte urbano, elétricos, automatizados e conectados, reduzem deslocamentos longos. Menos horas no trânsito. Menos estresse. Mais tempo livre. Em cidades chinesas, viagens que levavam 90 minutos agora levam 30. Depois vem a infraestrutura invisível. Enquanto muitos países ainda discutem onde colocar carregadores, a China integrou energia, transporte e software. O carro fala com a cidade. O sistema ajusta rotas, consumo e horários. O usuário quase não percebe, mas sente o resultado. Outro ponto crítico é a flexibilidade. Nem todo mundo quer ou precisa de um carro. Por isso, a nova geração de transportes mistura veículos pessoais, compartilhados e públicos em um único ecossistema. App. Um pagamento. Uma experiência contínua. Enquanto isso, no Ocidente, o modelo ainda é fragmentado. Carro aqui. Tram ali. Ônibus separado. Apps diferentes. Preços diferentes. Regras diferentes. A experiência do usuário fica confusa. E cara. Até grandes montadoras perceberam isso. A Toyota fala há anos sobre múltiplas soluções: elétrico, híbrido, hidrogênio. Mas a China foi além do discurso. Ela construiu o sistema completo ao redor dessas ideias. A BYD, por exemplo, não vende só carros. Vende ônibus elétricos, baterias, trens leves e soluções urbanas inteiras. Isso muda a lógica do jogo. Não é produto. É ecossistema. Para o usuário final, isso significa menos dependência de uma única tecnologia. Se a bateria não é ideal, entra o híbrido. Se o carro não faz sentido, entra o transporte automatizado. O sistema se adapta à pessoa, não o contrário. Há também o impacto ambiental. Cidades mais silenciosas. Menos poluição local. Melhor qualidade do ar.
Isso não resolve tudo, mas muda o dia a dia. Crianças respiram melhor. Ruas ficam mais agradáveis. A cidade funciona. O maior choque é perceber que o futuro não parece futurista. Ele parece normal, functional, integrado. Enquanto outros países ainda discutem o que fazer, a China já está testando, errando, corrigindo e escalando. E isso leva a uma pergunta inevitável. Se essa tecnologia já funciona para milhões de pessoas, quanto tempo até ela se tornar o novo padrão global? Dedo indicador apontando para a direita, você usaria esse tipo de sistema integrado no seu dia a dia? Toda revolução parece perfeita, até falhar. E a pergunta que poucos fazem é esta: e se a nova geração de transportes da China não for tão segura quanto parece? Porque quando tudo é integrado, veículos, energia, dados e cidades, um erro pequeno pode virar um problema gigante. O primeiro grande risco é a dependência tecnológica. Quando transporte, pagamentos e energia funcionam como um único sistema, qualquer falha afeta milhões de pessoas ao mesmo tempo. Um bug de software, um ataque digital, um erro de atualização. Tudo para. Nos Estados Unidos, esse medo é constante. Sistemas descentralizados são mais lentos, mas também mais resistentes. A China escolheu o caminho oposto, eficiência máxima, com controle central. Funciona bem, até o dia em que não funciona. Outro ponto sensível é o controle de dados. Esses novos transportes coletam informações o tempo todo. Onde você vai? Quando sai? Quanto tempo fica? O sistema precisa disso para otimizar rotas e energia. Mas quem controla esses dados? E como eles podem ser usados? No Ocidente, isso gera resistência imediata. Privacidade é um tema político. Cultural, legal. Já na China, a prioridade é funcionalidade. A pergunta não é quem vê meus dados, mas o sistema funciona melhor. Essa diferença cria um choque de valores. Existe também o risco econômico global. Se a China definir o padrão de transporte do futuro, outros países podem virar apenas compradores, não criadores. Isso preocupa governos e empresas tradicionais. A Tesla, por exemplo, construiu seu sucesso vendendo carros e software próprios. Mas o modelo chinês vai além do carro. Ele reduz a importância da marca individual. O usuário não escolhe um veículo. Ele entra em um sistema. Isso muda tudo. Margens menores. Menos diferenciação. Mais competição por preço. Para empresas ocidentais, esse cenário é perigoso. Muitas não estão preparadas para competir em escala, velocidade e custo ao mesmo tempo. Há ainda o risco de infraestrutura presa ao passado. Cidades fora da China não foram planejadas para esse nível de integração. Ruas antigas. Redes elétricas frágeis. Sistemas públicos lentos. Copiar o modelo chinês não é só comprar veículos. É refazer a cidade inteira. E isso custa tempo, dinheiro, vontade política. Algo raro. Outro limite importante é a aceitação cultural. Nem todo mundo quer abrir mão do controle. Muitas pessoas gostam de dirigir. Gostam de escolher. Gostam de possuir. O modelo chinês favorece acesso em vez de posse. Isso não agrada a todos. Até mesmo ambientalmente, há desafios. Produzir milhões de baterias, veículos e sistemas exige recursos. Metais. Energia. Logística. Se isso não for bem gerido, o ganho ambiental pode diminuir. Por fim, existe o risco geopolítico. Transporte não é só mobilidade. É poder. Quem controla como pessoas e mercadorias se movem, controla a economia. E isso deixa outros países desconfortáveis. O mais importante é entender isto. A tecnologia chinesa não é invencível. Ela é eficiente, rápida e integrada, mas traz novos tipos de vulnerabilidade. A questão não é se há riscos. Eles existem. A questão real é: o mundo está disposto a aceitá-los em troca de eficiência e baixo custo? Dedo indicador apontando para a direita, você trocaria privacidade por transporte mais barato e rápido? Depois de tudo que vimos, a pergunta final é simples e direta. Quem vai liderar o futuro da mobilidade global? É a China, com execução rápida e tecnologia integrada? Ou os Estados Unidos, com inovação fragmentada, mas capaz de reinventar seu modelo? O que está em jogo não é só quem fabrica carros.
É quem define padrões, controla dados e decide como bilhões de pessoas vão se mover nas próximas décadas. A corrida pela mobilidade não é mais apenas sobre veículos elétricos. Ela envolve infraestrutura urbana, redes energéticas, software de controle e integração de sistemas. A China está apostando na execução centralizada, na escala e na conectividade. Ela cria ecossistemas que vão além de um carro: trens ultra-rápidos, ônibus elétricos, sistemas de carregamento inteligentes e integração com cidades inteligentes. Nos Estados Unidos, o foco continua sendo inovação aberta. Startups experimentam ideias, montadoras tradicionais desenvolvem seus veículos elétricos e híbridos, e cidades tentam acompanhar com infraestrutura gradual. O modelo é flexível, descentralizado, mas mais lento. A velocidade de implementação não acompanha a da China. O que isso significa para o consumidor global? Preços mais competitivos, soluções mais integradas e experiências urbanas mais eficientes podem se tornar padrão em regiões influenciadas pelo modelo chinês. Enquanto isso, quem optar pelo modelo americano enfrentará vantagens tecnológicas em certos nichos, mas custos mais altos e maior fragmentação. Um fator decisivo será a adaptação e colaboração internacional. Países que conseguirem integrar novas tecnologias chinesas sem perder controle local podem acelerar desenvolvimento econômico e urbano. Aqueles que resistirem podem ficar para trás, não por falta de inovação, mas por não conseguir escalar soluções. Outro elemento crítico é energia e sustentabilidade. O modelo chinês enfatiza eficiência energética e redução de emissões, usando baterias, hidrogênio e redes inteligentes. Os Estados Unidos têm potencial tecnológico, mas políticas divergentes e infraestrutura desigual limitam a velocidade de implementação em grande escala. Ainda assim, não há vencedor absoluto. O mercado global é grande o suficiente para múltiplos modelos coexistirem. Tesla, Toyota e outras grandes marcas ainda têm espaço para inovação em nichos específicos: luxo, performance, hidrogênio, mobilidade compartilhada e software de inteligência artificial. A verdadeira lição é estratégica. Quem combina visão de longo prazo, execução rápida e adaptação global terá vantagem. A China mostra como centralização e escala podem criar impacto imediato. Os Estados Unidos mostram que flexibilidade, inovação contínua e criatividade ainda importam. A corrida não é só tecnológica, é econômica, política e social. No fim, o futuro da mobilidade será definido não por quem tem o carro mais rápido, mas por quem entrega soluções completas, eficientes e confiáveis para o mundo real. A China está à frente, mas os próximos anos podem equilibrar a corrida, ou redefinir completamente quem dita o ritmo da inovação global. Dedo indicador apontando para a direita, o que você acha? Quem vai liderar a mobilidade global? China ou Estados Unidos? Comente abaixo, curta o vídeo e subscreva o canal para acompanhar todas as atualizações da corrida tecnológica que está moldando nosso futuro.